quem vai contar para nós esse tesouro escondido é o Padre Heitor de Menezes, que eu já desejo um bom dia, Padre. Bom dia, Rita. Bom dia a todos vocês que estão aqui. Muito bem-vindos. Já nos encontramos hoje, já rezamos a novena das mãos ensanguentadas, já fizemos a nossa adoração à Santíssima Eucaristia e aqui estamos para refletirmos hoje sobre o tesouro escondido. E você que está em casa, nos acompanhando pela Rede Século XXI, é um prazer, uma satisfação, uma grande alegria poder entrar no seu lar nesta manhã de domingo, para junto com você podermos elevar a Deus o nosso louvor, porque estamos reunidos no nome santo do Senhor. Estamos reunidos aqui e aí, em nome de Jesus, só para louvar o Senhor. Todo mundo de pé e cantando, bem bonito. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, só para louvar o Senhor. novamente aqui, em união. Algo bom vai acontecer. Nas palmas. Algo bom Deus tem para nós. Todo mundo junto. Reunidos aqui, Só para louvar ao Senhor. reunidos aqui, Só para louvar ao Senhor. novamente aqui, Em união, algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Que coisa boa, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós queremos abraçar você que deixou sua casa hoje, você que deixou o aconchego do seu lar e fez a escolha de estar aqui entre nós, na associação do Senhor Jesus, participando hoje deste programa. Louvemos o Senhor. É uma alegria, uma satisfação poder receber todos e cada um. Aqui viemos de tantos lugares, de tantas cidades diferentes, de tantos outros lugares diferenciados, trazendo no nosso coração tantos anseios, tantos desejos para recebermos de Deus nesta manhã de domingo. Por isso vamos fazer já o nosso momento de entrega ao Senhor. Você aí de casa também pode, nesse momento, elevar ao Pai o seu louvor, a sua entrega, a sua súplica. Peça ao Senhor hoje, que neste dia de domingo, dia do Senhor, o seu coração seja repleto das graças de Deus, a sua vida seja tomada pela misericórdia. Você que está aqui, põe a mão no seu coraçãozinho e sinta o bater do coração. E você aí de casa também, você pode fazer isso. Esse pulsar da vida dentro de você. Feche seus olhos por uns instantes e vá pedindo ao Senhor as graças que tanto você deseja receber hoje. O que você deseja alcançar das mãos misericordiosas de Jesus? O que você deseja receber do coração amoroso do Pai? O que você deseja alcançar pelas mãos ensanguentadas de Jesus? Lembre-se que você é terreno fértil do Senhor, e a palavra do Senhor é a boa semente que cai no seu coração. Lembremos do evangelho do domingo passado, que o semeador saiu para semear, e a semente caiu à beira do caminho, a semente caiu entre espinhos, a semente caiu em terreno pedregoso, mas também a semente caiu em terreno fértil. E esta que caiu em terreno fértil frutificou 100, 60 e 30 por 1. Peça ao Senhor que seu coração seja esse terreno fértil, para que a palavra do Senhor, ela possa encontrar aconchego. Essa palavra de Jesus, a palavra do Senhor, que vem fazer de nós homens e mulheres novos, pessoas renovadas, homens e mulheres de fé. Vá pedindo a Jesus, vá pedindo ao Pai
que transforme seu coração e lhe faça um homem novo, uma mulher nova, a partir da palavra de Deus. Essa palavra que é como a chuva que lava, que é como o vento que abrasa. Essa palavra do Senhor que não volta para o céu sem realizar a sua missão, sem cumprir o seu profetismo. Essa palavra do Senhor que vem trazer a novidade do reino. E depois de termos rezado, nos entregando a Jesus, entregando o nosso coração a Ele, nós vamos sentar para darmos início ao nosso primeiro encontro de hoje. Esse encontro que traz como tema o tesouro escondido. Hoje, o Padre Heitor tomou como base para esta palestra de hoje, para esse tema, o Evangelho do dia. O Evangelho de São Mateus. Por isso, quem tem Bíblia aí, quem trouxe a Bíblia, quem está com ela em mãos, pode abrir a Bíblia em Mateus 13, versículos de 44 a 52. É o Evangelho do dia de hoje. Você que está em casa também pode nos acompanhar. Tome sua Bíblia, pegue o Evangelho de Mateus, Mateus 13, capítulo 13, versículo de 44 a 52. Nesse Evangelho, nós iremos ouvir a continuidade daquilo que escutávamos no domingo passado. Mateus traz em seu Evangelho as chamadas parábolas do reino. E hoje nós continuamos a ouvir Jesus falando em parábolas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora aquilo que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos. Os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Sim, Senhor, respondeu eles. Por isso todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é a palavra de Deus para hoje. A palavra de Deus que é trazida através desta parábola, desse conto que Jesus informa, desta continuidade falada na linguagem parabólica que Mateus utiliza em seu Evangelho para contar como Jesus informou aos seus discípulos. Nós podemos nos perguntar, mas por que Jesus, ele fala em parábolas e não fala tão claro?
Por que será que Jesus, ao invés de falar de modo explicitante, expressivo, Jesus fala de modo meio que oculto? Vamos lembrando que, quando Mateus vem relatar aquilo que nós escutamos, ele diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. Uma grande multidão. Dá para você imaginar o que é uma grande multidão? Imaginemos sim. Nós tivemos aqui no ano passado, no Brasil, um grande evento. O Papa Francisco veio fazer a Jornada Mundial da Juventude. E ali encontravam-se mais de 3 milhões de jovens seguindo o Papa. Imaginemos isto na época de Jesus. Imaginemos uma grande multidão semelhante àquela, ou melhor, semelhante a esta, seguindo Jesus. Dá para saber, numa multidão desta, quais são as intenções daqueles que ali se encontram? Dá para saber, no meio de tanta gente, quem é bom e quem é ruim? Dá para saber, no meio de tanta multidão, de tantas pessoas, quais são as intenções dos corações daqueles que ali se encontram? Não, né? Isso para dizer o quê? Que no meio da multidão, não havia somente os discípulos de Jesus, não havia somente os apóstolos de Jesus, não havia somente seguidores para com Jesus, mas também existiam aqueles que queriam prejudicar Jesus, existiam aqueles que queriam colocar Jesus em contradição, existiam aqueles que não estavam ali para somente escutar, mas para espalhar a cisanha aonde Jesus passava. E Jesus, ele tem consciência de tudo isso, e abre o coração para aquela multidão, falando em parábolas. Por quê? Porque somente um discípulo de Jesus, somente um homem, uma mulher, que tem o seu coração voltado para o Senhor, que tem o seu coração aberto para o Cristo, pode compreender aquilo que o Cristo fala. Somente quem tem um coração aberto para Deus, pode entender aquilo que Deus fala. Somente quem tem um coração aberto para Deus, pode compreender a ação de Deus na sua vida. E Jesus, ele conhecendo o coração dos seres humanos, ele sabendo as intenções das pessoas, Jesus, ele vai falando através de parábolas. E Jesus, ele continua hoje aquilo que começou no domingo anterior. Domingo passado ele dizia que um semeador saiu para semear, e as sementes caíram por vários tipos de terrenos. O semeador, ele não escolhe o terreno. A semente, ela é colocada em todos os terrenos. Assim também como Deus, ele não escolhe para quem dirige a palavra. Ele chama a todos nós. Deus, ele vem trazer a boa nova a cada um de nós. Jesus vem nos convocar a todos, a mim, a você que está aqui, a você que está aí em casa, a todos nós, porque Deus, ele confia no nosso núcleo de bondade. Deus, ele acredita na nossa capacidade do bem. Nós somos feitos para o bem. Nós somos constituídos a partir daquilo que é bom, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso a nossa essência é o bem. A nossa essência é realizar aquilo que é bom. Mas nem sempre nós fazemos. Por quê? Porque no nosso coração nós permitimos que sejam plantadas ervas daninhas, juntamente com a palavra de Deus. Nós permitimos
muitas vezes, que no nosso coração o joio crie forças. E ao invés da palavra do Senhor ser tudo para nós, nós vamos dando vazão para realizarmos aquilo que não é do agrado de Deus. Meu irmão, minha irmã, você é um ser humano bom. Você nasceu bom. Você foi feito a partir do bem. Fostes plasmado pelo coração amoroso do Senhor. Por isso a sua essência é a bondade. E por que será que nós escolhemos tantas vezes a caminhar pelo vale das sombras, pelo vale da mentira, pelo vale do engano, e vamos deixando que o inimigo plante no nosso coração a semente do ódio, da inveja, da ganância? Vamos permitindo que o inimigo, ele vá transformando aquilo que é de Deus. Não vamos deixar que o demônio, ele seja mais forte que a nossa capacidade. Porque Deus nos cria na liberdade de escolhas. Deus nos cria na liberdade de fazer opções. E isso nós chamamos educar. Deus nos educa para sermos homens e mulheres livres para o amor. E é nessa capacidade de escolher aquilo que é bom, que Deus enviou o seu Filho Jesus para nos apresentar a sua proposta de amor. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser aquele quem o enviou, o Pai. Portanto, é Jesus que nos apresenta a Deus. É Jesus quem vem nos apresentar o rosto amoroso de Deus. É Jesus que vem trazer para nós a boa nova, a boa notícia. É Ele que vem nos informar o reino. É Ele quem vem nos dar a notícia de como encontrarmos no reino. Por isso, depois de termos escutado a palavra de Deus do domingo anterior, que fala que o reino de Deus existe no cultivo e na esperança do joio e do trigo crescerem para que o trigo seja colhido, e também na sua forma de ser fermento na massa, que assim como o fermento faz crescer a massa, o reino de Deus cresce no nosso meio. Hoje Jesus vem nos informar essas parábolas do reino, do agricultor e do comerciante. Um homem que ia trabalhando a terra, um homem que ia fazendo o seu trabalho cotidiano, o seu trabalho rotineiro, um homem que estava ali trabalhando o campo, e de repente ele encontra um grande tesouro. Ele não estava procurando um tesouro, ele encontrou por acaso. Ele encontrou. Diferente do segundo exemplo que Jesus fala, um comerciante de pérolas preciosas procura pérolas, procura a mais valiosa, e quando a encontra, vende todas as outras para comprar aquela de maior valor. Então vejamos que este segundo, ele procurava um tesouro, ele procurava algo de grande valor. Assim também somos nós. Alguns de nós procuramos tesouros, procuramos o tesouro da palavra de Deus, procuramos o tesouro do reino de Deus, procuramos o Senhor a partir daquilo que nós tivemos como informação de vida, como formação de amor. Nascemos num lar cristão católico, fomos batizados, não fomos? Fizemos a primeira comunhão, fomos crismados,
Muitos de nós casamos na igreja, até frequentamos a missa, e estamos a cada dia buscando este tesouro. Porém, nessa busca, nós também nos confundimos com outras coisas que nos tiram a atenção. Na busca pelo reino de Deus, nós tiramos a atenção para coisas que nós julgamos serem valiosas, que é o sucesso, que é a fama, que é a ganância, que é a promoção de poder. Quantas vezes nos perdemos nisso? Quantas vezes tentamos prejudicar o outro para nos valorizar? Quantas vezes deixamos o evangelho de lado e atentamos a realizar aquilo que não é vontade de Deus, somente para realizar o nosso ego egoísta? E mesmo sabendo quem é Jesus, mesmo sabendo aquilo para que Ele veio, nós damos a atenção ao egoísmo, raiz de todo o mal, e deixamos que sentimentos de ódio, de inveja, de ganância, de poder, de avareza, brotem no nosso interior, confundindo a nossa busca por esse reino. Mas também existem aqueles que não buscam tesouro, estão na vida, deixando que a vida seja levada de qualquer jeito, de qualquer forma, e realizam seus atos, o seu viver de qualquer jeito. Podemos comparar estes com aquele agricultor que, sem a preocupação de encontrar um tesouro, vai trabalhando o seu dia a dia sem interesse algum, e de repente ele encontra algo de grande valor. Então aqui nós encontramos muitos de nós que, mesmo sem interesse, mesmo sem querer, nos deparamos com o reino de Deus, com o tesouro do reino. E é aí a hora de fazer a escolha, de deixar todo o resto, de deixar tudo aquilo que encontramos pelo caminho, para fazer de tudo para adquirir aquele terreno no qual encontramos um tesouro. Meu irmão, minha irmã, aqui está a grande diferença dessas duas parábolas. Alguém que encontra por acaso um tesouro, e alguém que busca um tesouro, e ambos encontram algo estupendo, de um valor absoluto. E o que vai importar para nós neste momento é o que fazer. O que fazer depois que eu encontro um tesouro? O que fazer depois que eu me deparo com este absoluto valor diante da minha vida e do meu viver? Diante dos meus olhos eu tenho algo especialíssimo. Diante da minha vida eu tenho algo de muito valor. Eis o ponto de convergência dessas duas parábolas que Jesus menciona. E você, o que faria? E você, o que faria para escolher o reino de Deus? Por que será que é tão difícil escolher o reino, se temos consciência que o reino é algo bom? Por que será que é tão difícil escolher por Jesus Cristo, se nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida? E por que ainda permitimos que sentimentos de ódio e ganância dominem o nosso coração? Por que será que é tão difícil optar por Jesus? Por que será que é tão difícil escolher este caminho do reino de Deus?
Pergunte-se também aí, você de casa, qual a diferença em escolher entre o reino de Deus e o reino do mundo? Por que é tão difícil para cada um de nós fazer tal opção? Por que que nos custa tão caro e é tão exigente optar por Jesus Cristo? É Ele mesmo quem nos diz isso. É preferível que você renuncie o seu olho, o seu braço, a sua mão, e que entre no reino do céu somente com o olho, com o braço ou com a mão, do que com todo o corpo e para o inferno. Aqui nós concluímos, para entendermos depois quais são os motivos que nos levam a entrar no reino de Deus, e o porquê que tanta gente se perde ao longo do caminho, se deixando envolver por outras seduções e abandonando aquele único e absoluto tesouro que é o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós queremos colocar no coração de Jesus tudo aquilo que nós trouxemos para este dia. Vamos fazer um momento de oração conclusiva. Vamos fazer um momento de oração pessoal, pedindo ao Senhor que nos ajude a renunciar toda a força do mal, a renunciar toda a força demoníaca que nos impede de optar pelo reino. Vá dizendo no seu coração que você opta pelo Senhor, que você quer escolher o Senhor, que você deseja escolher esse tesouro, que você renuncia a tudo pelo todo que é Deus, que você é alguém capaz de dizer sim ao projeto de Deus, sim ao reino de Deus. Diga: eu confio em vós, Jesus, eu confio no teu poder, eu confio na tua força, eu confio no vosso milagre, e por isso me entrego à tua mão ensanguentada, para que ela me sustente, para que ela me carregue, para que ela me conduza aos caminhos do teu reino. Amém. E aqui nós concluímos a nossa primeira pregação, para que posteriormente nós caminhemos em direção à compreensão de como fazer para escolher o reino de Deus.